Vou chamar aqui para o palco agora João Henrique Jacinto, grande parceiro. Boa noite, João Henrique. Oi, boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, João. O pessoal que está aqui com a gente agora e não conhece ainda o João Henrique, fala para a gente um pouquinho de você, João. Quem é o João Henrique? Claro, Wagner, obrigado pela oportunidade. Eu sou engenheiro de formação, tenho alguns cursos que depois eu fui guiando pela USP, MBA em gestão de projetos, fui estudar no exterior para fazer especialização em megaprojetos também, então tenho um embasamento muito grande na frente de gestão de projetos, e aí trabalhei em várias empresas aqui no Brasil e multinacionais, desde áreas fabris até áreas de marketing, back-office, tecnologia, onde eu acabei me aprofundando bastante. E atualmente eu sou fundador da Zigger, é uma empresa de consultoria, nós atendemos clientes brasileiros, clientes da América Latina, da Europa também, e temos a nossa frente de treinamentos e cursos on demand no nosso site. Então convido depois até as pessoas a entrarem, acessarem. A gente foca muito na questão de agilidade, inovação, inteligência artificial, tudo ligado à gestão de projetos, é o nosso público-alvo. Também sou embaixador da IBS Américas, que é uma instituição que liga diversas universidades ao redor do mundo. Então, University of Laverne, University of California, universidades em Londres, na Itália, no Brasil também. Então, tudo isso é conectado para as pessoas poderem fazer pontes de extensões e especializações executivas. E, em paralelo, sou voluntário também no PMI, em alguns capítulos do Instituto de Gestão de Projetos aqui no Brasil, instrutor, mentor por lá. Então, toda a questão de apoio com boas práticas em gestão de projetos, agilidades, eu também faço esse trâmite ali naquela organização. Então, estou bem espalhado em todas essas áreas que tem à frente de gestão. Maravilha. Inclusive, depois, no final, você coloca para mim aqui no chat privado ou pelo WhatsApp, ô, João, o link para o pessoal poder conhecer os cursos, conhecer o que ele pode estar aproveitando lá, tá? Que aí eu Claro, pode compartilho, deixar. coloco no chat para ele. Mas eu vou te lembrar no final também. E o Beleza. tema hoje, João, a gente está falando muito de IA, né, atualmente. Eu acho que na minha rede social, nas que eu sigo e tudo mais, e de pessoas que estão próximas de mim ali, a cada 10 coisas que aparecem de publicidade e de conteúdo, eu acho que umas 7 ou 8 são de inteligência artificial, né? Ela Sim. tomou conta aí da nossa cabeça, de muitas pessoas, tanto profissionais quanto empresas que querem inovar, né, nas suas soluções. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: qual que é o maior erro, na sua visão, que as pessoas cometem ao tentar usar IA no trabalho ou nos negócios, na vida pessoal? Uhum. Não, acho bacana essa primeira pergunta, Wagner, porque realmente teve o boom desde 2022, acredito, com o ChatGPT, que furou a bolha, várias pessoas conheceram, e desde então explodiu a inteligência artificial para tudo quanto é lado. A gente já está chegando na época da Black Friday, vai surgindo anúncios de todas as áreas possíveis utilizando IA. E a verdade é que dá para se utilizar IA em todas essas áreas, realmente. Mas o que acontece? Uma empresa ou a nossa vida pessoal, nós vamos criando, construindo coisas novas a todo momento. Então, numa empresa, o empresário ele inicia com a sua ideia e aos poucos tem ali um departamento comercial, um departamento de contabilidade, alguma coisa de gestão e vai crescendo, vai colocando mais pessoas, vai colocando mais processos, mais ferramentas. E isso, se fizermos uma analogia, é como se fosse uma pirâmide que você vai crescendo ela na lateral e para cima com vários bloquinhos, né? Construindo uma pirâmide de tijolinho e você vai tijolinho por tijolinho criando ela. Na nossa vida pessoal também, cada passo que nós damos, cada relacionamento com a nossa família, amigos, cursos que nós fazemos, viagens que acontecem, é mais uma etapa na nossa jornada que vai compondo ali o nosso murinho com vários blocos. Então, tudo é um passo a passo que nós acabamos seguindo para construir algo sólido na nossa carreira e na nossa vida pessoal também. Acontece que a inteligência artificial, ela vem no sentido de trazer uma melhora no teu processo junto com a tendência de transformação digital.
Porém, não adianta você querer colocar a inteligência artificial, que seria a cereja do seu bolo, ou seja, o último bloquinho que você está colocando ali na tua pirâmide, se você acaba tendo a sua pirâmide, o seu muro, a sua base com vários furos, várias lacunas. Então, se uma empresa ela tem falhas nos seus processos, não tem um alinhamento estratégico bem definido, é como se a pirâmide que vai sendo montada tem várias ausências ali de bloco, vai ficando toda bamba e qualquer fragilidade consegue estar afetando ela. Ou na nossa vida pessoal, nós pularmos algumas etapas e isso acaba dando essa fragilidade, essa ausência de um objetivo claro. E a inteligência artificial, ela vai te ajudar até certo ponto, mas para isso você precisa ter uma base bem estruturada. Então, numa empresa, eventualmente para você colocar a inteligência artificial ali no local de trabalho, com as pessoas, com o seu time, você precisa saber o que você quer. Você precisa ter uma objetividade. Qual é o problema que eu tenho hoje e como a inteligência artificial ela vai poder me ajudar? São algumas reflexões que a gente tem que fazer, porque eventualmente o problema que você pode estar passando na sua vida, na sua empresa, é que você não tem um processo bem definido. Você não sabe o que está acontecendo. E esses dias até uma aluna estava conversando comigo e ela falou: João, você pode utilizar a IA para resolver esse seu problema. Você tem um problema de processo, você coloca uma IA e ela vai fazer a magia acontecer. E realmente, ela está certa. A inteligência artificial consegue até fazer isso. Só que o tempo que você vai gastar para desenvolver uma IA para resolver o teu processo, para ela analisar todas essas circunstâncias e principalmente o custo que você vai ter para isso é muito grande em comparação a gente voltar para nossa base, avaliar com o seu time de processo, seu time de projetos, o que está acontecendo e propor realmente um plano de ação para corrigir seu processo na empresa e aí posteriormente, com tudo azeitado, você consegue aplicar a IA justamente para melhorar seus processos, melhorar seu ganho de tempo, sua comunicação e assim por diante. É uma coisa que interessante que de observar também que não adianta passar um processo falho, automatizar um processo falho, você vai potencializar seus erros, suas falhas, né. Exatamente. Então, assim, primeiro, as empresas ainda estão preparadas para realmente aplicar, automatizar o seu processo. Então, às vezes, é interessante ela olhar também para pegar um olhar de fora de uma consultoria, alguma uma empresa, né, que faça esse projeto, porque eu falo que o olhar de fora da organização enxerga coisas que você nunca enxergou dentro dela durante um período. Perfeito. Então, chega um profissional ali e vai, encontrar algumas falhas que vocês não tinham visto. Depois desse processo, vir a implementar alguma forma de, utilização de IA ou somada com outras soluções, como o RPA, por exemplo, também, para poder Uhum. automatizar seus processos, né. Então, assim, Exatamente, Wagner. excelente. Eu acho que é nessa linha realmente. Você tem um passo de transformação cultural que tem que acontecer antes de você colocar alguma tecnologia numa empresa, porque nesse boom de IA, eu vi muitos empresários e vi outras pessoas, tem outras palestras argumentando a mesma coisa. Muitas pessoas chegam, e principalmente empresários, né, donos de empresa, e falam: nossa, preciso que a minha empresa ela esteja na vanguarda da tecnologia, ela precisa ser o expoente, precisa usar IA. Só que ele não sabe aonde vai aplicar IA, o que ele vai fazer com a inteligência artificial. Ele quer chegar para um cliente, às vezes, e falar que, olha, minha empresa utiliza IA, utiliza inteligência artificial, mas você tem que ter um propósito para isso. E muitas vezes você consegue vender melhor, tendo um processo bem definido. E como você bem disse, você chama uma pessoa de fora, um colaborador externo, um consultor, para analisar o teu negócio, é um olhar que não tem um vício da operação. Muitas vezes a gente está tão imerso ali em tem que fazer tarefa A, B e C para segunda, terça e quarta, tem evento semana que vem, você fica muito entretido e não consegue, por mais que tente, olhar para o lado, sair um pouco, né, do teu lugar ali, da sua posição hierárquica,
hierárquica na empresa e entender toda a situação que está ocorrendo, a leveza da situação, dos problemas e a melhor forma, às vezes, uma forma alternativa de resolver eles. Bacana, excelente, João. Então, assim, vamos supor agora, né, como nós já falamos, que a empresa, o profissional, já avaliou internamente, seus processos estão bacanas, seus processos estão excelentes. Vamos partir agora para a solução. Vamos partir para a busca. Porque, como eu falei no início, a gente está muito ligado ali nas redes sociais e o tempo todo está vindo coisas novas para a gente, tá? Do Gemini, Gemini ou Gemini, Gêmeos, Copilot, tem vários, né? isso, N ferramentas. Então, assim, como que o profissional pode identificar as melhores ferramentas de IA para suas necessidades específicas e evitar soluções que só geram complexidade? Bacana. Realmente você tem hoje uma vasta quantidade de ferramentas que você consegue utilizar. Só de GPTs públicos, você tem o ChatGPT da OpenAI, é o mais famoso, que deu o boom. Você tem o Gemini, que é o do Google, inclusive lançou hoje até uma atualização que deu uma melhorada nele. Tem o Eu Copilot da Microsoft. recebi esse Recebeu essa e-mail hoje. notificação? Então, a Google já aproveita ali o nosso Gmail e já envia direto o comunicado para ganhar mais cliente. Tem o Copilot, que é da Microsoft, então quem usa ali Teams, Outlook, no dia a dia consegue utilizar o Copilot, o próprio Windows já vem com o Copilot, dentre várias outras ferramentas que não vão faltar ali inteligências artificiais generativas. O que acontece? Preciso identificar qual que é a melhor para mim. A melhor, e nesse momento, é a gente tentar pensar numa escala de maturidade. Porque você está saindo, digamos assim, do limbo, não tem ideia de onde se encontra. Então, primeiro, é conhecer aquelas ferramentas. Logo, tentar utilizar. Abre ali a conta no ChatGPT, brinca um pouquinho com ele, abre do lado uma tela no Gemini, faz um teste, abre um Copilot, faz o mesmo teste, até o próprio PMI, tem o PMI Infinity, que ele é baseado na OpenAI, no ChatGPT, e ele é uma IA voltada para a gestão de projetos, com base no PMBOK, que é o livro de gestão de projetos que o PMI utiliza como base. Então, você pode abrir esses quatro ferramentas a princípio, faz um teste nelas para você entender qual que é a resposta que ela vai estar argumentando. Afinal, cada uma dessas tem um mecanismo de construção, tem uma base diferente. Então, a resposta dela sempre vai ser diferente quando você estiver comparando. E nisso, acabe explorando. Explore a oportunidade, explore essa possibilidade que você tem de comparar uma ferramenta com a outra, porque ao longo do tempo você vai ver que, poxa, o ChatGPT, ele tá me gerando uma resposta para um caminho X. Então ele vai, como ele tem uma busca ampliada, ele vai buscar na internet, vai buscar no base de dados dele e vai tentar te dar uma resposta para resolver o teu problema. Se você faz uma mesma pergunta no Gemini do Google, ele vai fazer a mesma pesquisa, só que nas bases do Google, vai te dar uma resposta um pouco mais sucinta. E a mesma percepção você vai ter quando usar o Infinity do PMI, ele vai te dar uma resposta agora muito mais voltada a boas práticas de gestão. Então, com base nessas perguntas que você vai ter com o chatbot da IA, você vai perceber ali a resposta que mais te agrada. Então, eu particularmente utilizo muito o ChatGPT, tenho até assinatura paga, mas isso é porque eu explorei, eu analisei cada inteligência artificial e descobri que, para os meus fins, para o meu uso, aquela me agradava mais. Mas eu sei que está aí nos assistindo, eu convido você a fazer justamente isso. Depois que acabar aqui, abre seu navegador, seu celular, nessas outras ferramentas, explore e, em paralelo, pense em quais problemas que você tem no seu trabalho, na sua vida pessoal. Recomendo você não pensar muito em dinheiro, porque não vai surgir dinheiro ali para resolver seu problema, mas pensar em, poxa, eu tenho um problema em um processo XYZ na minha empresa, ou eu estou tentando automatizar um fluxo de envio de relatório para o meu time. Como que eu consigo melhorar isso? E a partir desse brainstorm que você vai ter consigo mesmo, essa sessão solitária, mas de reflexão que é essencial, pensar nessas oportunidades de vitória que você pode ter. Poxa, eu tenho um problema, a IA consegue me ajudar com isso?
E aí, primeiro teste que você pode fazer, pergunta para a IA como que ela poderia te ajudar com esse seu problema. Ela provavelmente vai te dar uma resposta que vai te apresentar ali algumas opções e tenta se aprofundar um pouco mais em algum deles. Nisso, você está explorando um pouco esse patamar, tentando conhecer mais o que a ferramenta consegue te dar, tentando até alinhar o que ela vai te oferecer com a tua área de trabalho ou sua área pessoal. E depois disso é você galgar os seus passos. Então, a partir daquela sugestão, tentar colocar alguma coisa em prática, focar no que é simples primeiro, porque se você quiser de cara, a pessoa nunca abriu o ChatGPT, uma ferramenta de IA na vida, e tentar transformar e digitalizar a empresa da noite para o dia, você vai ter muita dor de cabeça. Então, focar nas vitórias rápidas, as quick wins que você vai ter ao longo do caminho, porque você vai conseguir testar mais rápido, vai conseguir demonstrar também para os seus colegas de trabalho, para um colega seu, um amigo, o que a IA está conseguindo gerar ali, o que você está tendo ajuda da IA para isso, e você vai ganhando mais adeptos. Então vai ganhando adepto, e as pessoas, elas não só vão te olhar de um modo diferente, como você vai ter uma nova perspectiva para aplicar a IA e entender mais ainda o poder dela. Bacana. Inclusive, as pessoas elas precisam entender que não é pegar, copiar e colar, né? Isso aí É, que o pessoal faz muito, João. acho que desde quando a internet surgiu, né, que veio ali a Wikipedia, e aí os alunos acabavam copiando o texto, colando, e aí começou a dor de cabeça de professor, né, de, olha, não faz um copia e cola no trabalho. Desde a escola você já tinha esse problema, agora a inteligência artificial piorou. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a IA tá aqui não é para substituir o nosso pensamento, é para facilitar a racionalidade humana. Isso. Porque nós aqui, eu, você, Wagner, todo mundo que tá assistindo, se não tiver nenhum ET entre a gente ou um cachorrinho do lado acompanhando, todo mundo aqui é humano. Sim. E a nossa maior força é o quê? Criatividade. Então, olha o evento magnífico que o Wagner traz aqui com a Digital Edu, tudo que a gente acaba criando, vem da nossa imaginação, da nossa percepção do que o mundo precisa e o que a gente consegue entregar. Então, a IA tá ali simplesmente para ajudar a gente a ganhar tempo. Então, por mais que você tenha ali uma ou outra tarefa com a IA, é sempre importante você exercitar o teu raciocínio como ser humano, para você não deixar sua mente também ficar muito de férias, ficar muito na moleza, porque senão, quando você tirar a internet, não conseguir mais acessar, o servidor do ChatGPT cai, você não vai ter mais ajuda e precisa raciocinar por conta própria. Então, isso é o que você falou, Wagner, muito importante para a pessoa se atentar. Inclusive, gente, não fique botando aí todas como é que eu falo? Os dados. As fichas, não, as fichas só em uma ferramenta também não, porque elas têm um momento de queda dela, elas começam a delirar ali, elas ficam loucas. Eu passei umas situações essa semana, bem assim, complicado, assim, eu fiquei nervoso, né? Mas só que eu tenho mais de uma, então eu passei para outra, eu desenvolvi tudo de novo ali com ela, tal. Mas assim, nós estamos vendo também, o João, que as pessoas têm aquele medo ainda, muitas pessoas têm aquele medo de ser substituído, e a gente já sabe que não vai ser substituído pela IA, né? Tem Uhum. aquela máxima que o pessoal está usando hoje, que você não vai ser substituído pela IA, mas pelas pessoas que sabem utilizar a IA. Então, Exato. a IA, ela tá, quando eu falo IA, gente, estou falando a IA generativa, tá? Porque se eu for falar de IA ao modo global, tem muita coisa envolvida Muito. no meio, tá? Uhum. Então aí, a IA, ela tá tornando as tarefas automatizadas, acessíveis. Como que alguém, aí olha a pergunta, essa aqui é chave de ouro. Como alguém pode se destacar em um ambiente onde todos os outros também têm acesso à mesma ferramenta? Essa acho que é a chave de ouro, como você disse, que todo mundo quer saber a resposta, né? Mas é fato, como você comentou, não é que a IA da noite pro dia vai substituir todas as pessoas, todos os colaboradores. A verdade é que você passa por um processo que nós estamos já há um bom tempo nele, de transformação digital.
E transformação digital é um passo anterior de você colocar uma ferramenta, como eu comentei. É um passo de você alinhar o seu colaborador, o seu executivo, o teu vendedor, do porquê você está querendo substituir um formulário de papel por um formulário online. Por que você quer, ou qual a vantagem de você, ao invés de fazer uma reunião ali com 100% numa sala presencial, de você estar num webinar, numa ferramenta de comunicação virtual? Qual é a vantagem de você aderir tecnologia no seu dia a dia? Então, as pessoas elas tendem a fazer menos tarefas, digamos assim, repetitivas e focar mais nessas tarefas criativas. E isso é uma transformação cultural que a empresa ela tem que estar ciente e levar para os colaboradores essa mensagem. É igual um vendedor que ele está preocupado em bater a meta, bater a meta, bater a meta, e você fala para ele parar um dia na semana só para preencher o software que ele tem. Ele não vai querer fazer isso se você fala dessa forma. Você tem que ir apresentando as vantagens para ele. Então, a mesma forma é essa transformação cultural. E aí, uma vez que você tenha alinhado essa transformação cultural na sua empresa, como você, como profissional, se mantém atualizado? Acho que o ponto de partida principal, como eu falei, é você ter a proatividade de buscar conhecimento. Então, todo mundo que está assistindo aqui a nossa live já está demonstrando essa proatividade. Como eu discuti antes também, abrir as ferramentas de inteligência artificial e ter esse conhecimento para ir buscando como elas funcionam, possíveis aplicações de uso, buscar essas pequenas vitórias, porque a partir disso que você vai dar os seus passos maiores. E, como eu falei, chamando colegas para si. Então, à medida que você consegue identificar no teu ambiente alguma oportunidade, alguma melhoria, algo nesse sentido, você consegue demonstrar o valor e demonstrar o valor que você, que o João tem, que o Wagner tem, que você que está nos assistindo vai conseguir passar para os seus colegas, e nisso os olhos deles brilham, querendo ali tua atenção, e você se torna uma referência naquela área. Além disso, você está assistindo webinar, você está assistindo live, busque cursos também que acabam tendo muita informação. E aí, lógico, filtre bem os cursos que você está buscando, se é uma instituição confiável. O PMI, por exemplo, tem cursos gratuitos para quem é associado e livros também nessa vertente que você consegue fazer, tá ali antenado no que a inteligência artificial acaba interagindo na área de gestão para você se manter atualizado. Nossa empresa, Zig, em parceria com o PMI, oferece um curso também de IA generativa na área de gestão de projetos. Então, pesquisar, né, não se manter apático ou com medo. É justamente você tentar desmatar a selva que ainda tem muito a nos oferecer. Você tem, para fechar esse ponto, uma curva que é um pouco até famosa de evolução da tecnologia. Então, uma tecnologia ela surge do nada, num pico, todo mundo fica eufórico, querendo comprar ela, adotar ela, mas eventualmente o tempo vai passando e a sociedade não está ainda 100% capacitada para conseguir aderir àquela tecnologia. Então ela acaba entrando numa curva de desuso, ela acaba tendo uma baixa, e aí conforme o tempo vai passando, novas tecnologias paralelas vão emergindo, você começa a ter novamente essa curva da tecnologia anteriormente criada evoluindo, e aí ela atinge o teu ápice de utilização. Foi assim um pouco com a internet, óculos de realidade virtual, foi lançado ali em 2010 ou um pouco antes, teve um desuso e agora a Meta, o Facebook voltaram a lançar, né, e deu um boom novamente nos Estados Unidos. Então, inteligência artificial, eu tenho uma boa segurança de falar que nós não temos ainda 100% de capacidade de utilizar o melhor dela. Se pensarmos que há 2 anos atrás lançava-se o GPT, ele acabava sendo popular, e aí todo mundo queria utilizar, e agora surge conteúdo até debaixo do bueiro da rua, se você duvidar. Mas vai o tempo passando, novas tecnologias e áreas vão surgindo, e aí cabe a nós estarmos preparados para acompanhar essa evolução e aí sim nos manter na vanguarda da tecnologia.
O que vai acontecer daqui para frente, assim, na minha visão, não sei se é certo, mas é o que eu tenho visto, que eu vi a evolução desde quando foi popularizada, agora no meio da pandemia, quando realmente surgiu aí, popularizou o chat GPT, que foi a primeira, Uhum, que muita coisa vai facilitar daqui para frente de uma forma muito rápida. Nós vamos ter novidades aí constantes, porque desde o lançamento para hoje, se você comparar as respostas, as criações que eram feitas com as que são feitas hoje, com pouco tempo, né, depois, você fica uhum. horrorizado pela Evoluiu melhoria. muito. Evoluiu muito. E isso não é só porque evoluía rapidamente na mão das grandes empresas. Mas não, evoluiu muito nas nossas mãos. Então, constantemente tem pessoas aí nas redes sociais mostrando as soluções gratuitas, que eu quero entrar nesse ponto agora. Porque, assim, nós temos soluções e soluções. Nós temos empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes. E às vezes fica muito discrepante a forma de competição das pequenas empresas com as grandes. Fica muito difícil, porque as empresas grandes elas têm, às vezes, um poder de investimento que a pequena empresa não vai ter, até no uso da IA, de automações mais robustas. Aí vai Uhum. uma pergunta também que vale milhão, como que pequenas empresas, né, empreendedores, podem competir com grandes empresas que possuem recursos mais avançados, ô João? Tem alguma forma? O que que você acha? Uhum. Não, eu acho que é um ponto bem interessante da gente abordar, porque realmente uma empresa grande, robusta, capital aberto, ela vai ter um orçamento ali bem gordinho para investir em inovação, em melhoria, em tecnologias novas e, consequentemente, tende a IA a galgar ali maior espaço. Mas a empresa pequena, ela tende a ter um menor número de funcionários e mais conteúdo agrupado entre esse grupinho de funcionários. Então, são pessoas que, no geral, não vão ter um orçamento tão grande, mas vão ter um conhecimento do negócio que é difícil alguém numa empresa grande, numa empresa de grande porte, possuir, porque vai ter. Uma empresa grande vai ser ramificada em vários departamentos, várias áreas, várias pessoas, então o seu conhecimento ele E, acaba ficando espalhado. E se elas não conversam entre elas, não adianta, acaba não Não adianta. funcionando essa implementação, né? Já Exatamente. na pequena empresa não tem isso, então é mais simples, né? Exato. Então você tem, por exemplo, o Wagner com grande conhecimento da operação da empresa dele. Eu tenho um grande conhecimento da minha empresa. Quando eu estava em tempos de que eu trabalhava em empresas de capitais abertos, por exemplo, mais de 2.000 colaboradores em um só local. Então, para você saber de um sistema, de um processo, você tinha que se unir com outras 5 pessoas e cada uma dessas 5 pessoas falava que tinha que se unir com outras 2, 3, 4. Então, o conhecimento ele fica difundido, espalhado, mas não é totalmente centralizado. E a partir do momento que a pequena empresa, a pequena e média empresa tem essa vantagem, é um conhecimento sistêmico de processo, como a gente comentou no início, que você consegue identificar qual que é o meu gap, qual que é a minha falha, o que eu gostaria hoje de melhorar no meu fluxo, de entregar um resultado melhor para o meu cliente, ou pensando de uma outra forma, tenho hoje um índice de satisfação do meu cliente, como eu consigo melhorar isso? E eu sei de todo o processo que ocorre hoje. Então, acaba sendo mais fácil de eu pegar uma IA generativa, treinar ela ou até discutir com ela sugestões de melhoria, porque eu vou ter todas as informações necessárias ali do meu redor e com base nisso eu consigo ser mais assertivo. Até porque a empresa pequena vai pegar ali uma solução para já tentar colocar em prática. Enquanto uma empresa grande vai precisar, por mais que tenha um investimento grande nas costas, fazer testes, protótipos, vai ter uma linha de construção e desenvolvimento, uma questão de segurança a mais para ser validada, e querendo ou não, eles vão gastar um tempo a mais para colocar uma solução no mercado. Situação que uma startup, uma empresa menor, consegue fazer um teste mais rápido e ficar nesse tanto um pouco mais à frente do que uma empresa grande. Tá, excelente. Disse tudo, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto,
Acho que as empresas têm que... E tem um outro detalhe também, tá, ô João? Às vezes, a empresa pequena, ela tem um conhecimento, como você falou, né, do próprio processo, que é muito melhor do que as grandes empresas. Então, ele fica mais simplificado de você achar uma solução, de você sair um pouquinho na frente ali de alguma outra empresa que tem um potencial maior que o seu, que vai ter grandes investimentos e tudo mais. Aí entra um outro critério que eu gostaria de trazer, que é as pessoas ficando acomodadas, o que você falou no início do nosso bate-papo, que as pessoas podem se prejudicar com isso. Como que a gente pode evitar que a dependência da IA prejudique a criatividade, a capacidade de crítica das equipes, das pessoas? Perfeito. Tem um estudo, Wagner, que o próprio PMI ele acabou levantando de um livro que se chama AI Essentials for Project Management, que é basicamente separa-se em 3 frentes, digamos assim, de quem vai fazer essa tarefa. É um robô, uma máquina, é um humano ou fica num meio termo? E nisso, você tem 3 pilares, né? Máquina, robô fazer é uma questão de automatização. Então vão ser tarefas que você vai tirar da sua frente, passar para uma máquina, porque são tarefas repetitivas que te gastam tempo. E no outro extremo, no que o humano vai estar fazendo, são tarefas de aprimoramento. Então, tarefas mais criativas, de tomada de decisão, criação de business case, que você precisa de um raciocínio, de um cérebro nosso por trás. Então, a IA vai ter pouca interação nessa frente e você vai aprimorar ela graças à automatização que você está fazendo. E no meio termo disso, você tem a assistência, que são tarefas que a inteligência artificial consegue fazer, mas ainda é crucial você ter uma participação humana para estar ali ajudando, validando a saída. Então, para você avaliar se a minha iniciativa ela vai me fazer perder tempo, vai me fazer perder dinheiro, é tentar separar bem esse grupinho, porque, por exemplo, automatização, tarefa repetitiva, isso vale a pena você enfocar. Seria a questão de aderir a tecnologias de RPA, tecnologia de no-code. Então, trazer ferramentas para o teu ambiente que vão melhorar sua produtividade. Então, automatizar um relatório, gerar atas de reunião, tudo isso são questões que, se alguém for fazer, você vai gastar um tempinho ali toda semana ou todo dia fazendo, que não é viável. Vale mais a pena você passar para uma inteligência artificial. Tarefas que você vai estar tomando uma decisão, vai criar um plano de negócios, vai estar criando um conceito novo para sua empresa, é tarefa que você tem que focar puramente em si. Não adianta você tentar reinventar a roda ali nesse sentido, porque você tem que estar adiante dessa vertente. E quando a gente fala de fazer uma análise de risco, trabalhar com uma análise de dados, fazer um status report, ou fazer uma análise de custo, algum cálculo de custo, comparações de custo. Você pode ter a IA te ajudando, mas você ainda precisa ter um humano ali, uma pessoa, para validar aquela saída. Dito isso, é muito importante nós termos essa consciência de que a IA, ela vai estar ali presente, mas que ela vai estar só otimizando o nosso processo. E aí vai do processo e da caixinha que você precisa para estar conseguindo aplicar ela. Então, velha história, puxa um papel para você, desenhe ali o fluxo que você espera ter, desenhe o fluxo que você tem hoje e vê aonde que a IA vai se encaixar mais ou menos nessa linha de automatização, assistência, aprimoramento que a gente está discutindo assim, né, nessa forma aqui na live. Então, a partir desse raciocínio que a IA que você vai conseguir atrelar a IA dentro do teu negócio e evitar colocar ela em algum projeto que vai te gerar algum prejuízo, alguma perda de dinheiro. Boa. Inclusive, chegou uma pergunta aqui do Pedro Dias. Ele pergunta aqui, boa noite, João. Vários insights por aqui. Como criar um toque humano ao utilizar a IA? Evitar a robotização. Bom, boa noite, Pedro. Obrigado aí pela pergunta. E aí, vamos pensar, né, Pedro? A IA é uma máquina, então você pode até pensar ali no filme Eu, Robô, ou outros filmes
que sai nas grandes telas. Você querer trazer uma máquina próxima a um humano é muito difícil, porque todo mundo tem um jeito distinto de pensar. E o que nós podemos fazer é talvez deixar a linguagem dela, numa IA generativa, um GPT, por exemplo, mais próximo a uma fala humana. Então, o que você pode pedir para a sua inteligência, para o seu GPT fazer, é atrelar um pouco mais ou suavizar a fala dele nas suas respostas. Então, aqueles famosos prompts ou as perguntas que você vai estar colocando, sempre direcionar ele em qual é o tom e linguagem que você espera que ele esteja te respondendo. Então, por exemplo, me responda com uma linguagem, vamos dizer assim, o mais natural possível, com uma fluidez bem desenvolvida, porque a inteligência artificial ela vai estar sempre trabalhando frases por frases, que é uma questão de tokenização, um outro tema, mas você acabar direcionando ela a como é o tom, como é a linguagem que ela vai estar te respondendo e principalmente dá um exemplo para ela. Então pega um parágrafo ou um texto que você acha muito bacana, que você queria uma linguagem similar e falar para ela, olha, é isso que eu quero que você faça e segue um exemplo de como você teria que fazer. Então ele vai olhar aquela sua mensagem, raciocinar e vai tentar te dar uma melhor resposta nesse sentido. E aí você valida, eu falo que é igual você fazer um planejamento ágil. Então você está ali trabalhando na construção do seu prompt, da sua pergunta, vê o que o GPT vai te responder e com base na resposta dele, faz uma revisão. Tá certo, não tá, precisa melhorar? Então faz a revisão, fala para ele o que precisa melhorar, se ficou bom ou não, e assim você vai refinando a resposta do seu GPT. Isso vai ajudar ele a ter uma linguagem um pouco mais natural, conversacional contigo. Então pode ser um caminho para você seguir. Boa, maravilha. Se tiver mais perguntas, gente, pode colocar aí, tá? Eu sei que hoje é feriado, o pessoal tá assistindo, curtindo aí no descanso, mas fique à vontade. Então, eu quero fazer uma última pergunta aqui pro João, para a gente poder finalizar, que assim, qual conselho você dá para as pessoas que estão começando agora a integrar IA no seu dia a dia, tá? Mas ainda sentem, lógico, dificuldades para extrair resultados estratégicos. Bacana. Bom, como indiquei aqui, o passo principal é você tentar explorar essa mata. Então, primeiro, tenta fazer um uso. Ah, mas não sei como que eu vou utilizar a inteligência artificial. Abre primeiro o site, então faz o seu login no ChatGPT, no Gemini, no Copilot. É só você jogar no Google esses nomes e você vai conseguir buscar. Entrou neles, você pode fazer uma simples pergunta: como que você vai me ajudar? Você fala isso para ele, e aí ele vai começar a te dar algumas sugestões. E pense em qualquer pergunta que passar pela sua cabeça, a inteligência artificial ela vai ter uma resposta. Não vai ser a resposta mais certa, não vai ser a resposta talvez que você precise, mas ela vai conseguir te gerar uma resposta ou algum raciocínio para tal. E aí, em paralelo, pense em um problema que você tem. Então, um problema na sua empresa, uma dificuldade que você teve em uma reunião, um objetivo, uma meta pessoal. Quero aprender um novo idioma, quero melhorar meu inglês, ou eu preciso planejar uma viagem com a minha família ano que vem para Disney ou para o Beto Carreiro World no Brasil. Como que eu consigo planejar melhor essa viagem? Como que eu consigo melhorar no meu trabalho? Como é que eu consigo treinar mais esse meu idioma? E a partir disso, a inteligência artificial, ela vai começar a te dar algumas sugestões, algumas ideias. Então, quero fazer uma viagem, ela vai te falar para você reservar um valor todo mês, pensar em quanto tempo você vai ficar, fazer um planejamento de gasto. Se você quiser fazer um treinamento de idioma, ela vai te sugerir para você assistir mais vídeos naquele idioma, talvez buscar um curso ou treinar uma conversação com a própria IA. E se você quer melhorar no seu trabalho, ela vai te gerar. Tentar conversar melhor com as pessoas, desenvolver uma soft skill específica ou uma hard skill. E aí você pode parar, pensar e falar, João, não é isso o meu problema, não são esses três que você mencionou. Mas aí é algo que é muito importante você seguir e levar para frente. Não se apegue aos exemplos que eu estou comentando só aqui, aos que o Wagner está
também compartilhando. Isso são exemplos só de funcionalidades que ela consegue te apoiar. Mas por isso que, novamente, busque fazer ali um questionamento para o GPT de como ela vai conseguir te ajudar em determinado âmbito ali que você precisa. Novamente, não adianta você perguntar em como eu faço R$ 2.000 em 5 dias, porque isso é um golpe, não vai existir, não vai ser ela que vai fazer isso para ti. Mas pergunte realmente algum problema que às vezes precisa de uma ajuda no raciocínio, em resolver um problema que está tendo no planejamento de um orçamento na empresa. Então, nisso ela vai conseguir te ajudar a exercitar o teu pensamento e você vai conseguir gerar novas ideias. E a partir de um momento que você começa a se familiarizar no que o GPT, a inteligência artificial generativa, consegue fazer por ti, é focar ali no teu ambiente, seja pessoal ou profissional, naquelas vitórias rápidas. Então, ok, agora como é que eu consigo aplicar isso no meu dia a dia? Você pode perguntar para a inteligência artificial se ela tem alguma sugestão, mas você pode trazer algum exemplo. E, poxa, estou gastando muito tempo enviando e-mail todo dia para o Wagner. Como é que eu consigo melhorar isso para automatizar esses meus e-mails? Ou eu estou gastando sempre 1 hora nas minhas reuniões diárias. A reunião era para ser 15 minutos. Como é que eu faço para minha equipe reduzir esse tempo e manter ali a regra certinha? Então, ela vai te dar alguns insights ou algumas sugestões do que você pode estar aplicando. E com base nisso, você tem um assistente que te ajuda no raciocínio, você consegue aplicar no teu dia a dia, e você aplicando, você vai conseguir ter um desempenho melhor e, eventualmente, as pessoas acabam tendo olhares mais assertivos ou mais direcionados a uma referência de um determinado tema para ti. Então, a partir disso, você vai iniciar o seu trajeto na inteligência artificial e caso você queira crescer nisso, você pode buscar uma especialização em Machine Learning, que é a base para IA. Mas se você é um gestor de projetos, é um vendedor, é um profissional da área da saúde, você não vai às vezes querer ir para o Machine Learning. Então você faz uma especialização em uma área, na sua área, que envolva inteligência artificial, que algumas universidades hoje já dispõem, ou até vem ali na Zigger, no PMI, que nós temos cursos também de IA voltados para gestores de projeto, voltados para profissionais de negócio que conseguem otimizar ali e te dar um maior embasamento de como utilizar a IA, de como automatizar fluxos para te ajudar nesse quesito. Maravilha. Inclusive, está falando aí, né? Que nós conversamos sobre a evolução da IA desses 3 anos para cá. Não sei se chega a 3 anos, né? Mas assim, do Mais ou tempo para menos. cá. E na época que foi lançada, eu fiz uma pergunta. Falei assim, chat, quem é o Wagner Drummond? Ele não falou nada. Falou nada. Uhum. Não encontrou, falou nada do Wagner. Aí perguntei o que era o Kona GP, que era um dos nossos eventos. Também não. O que é o Kona Agile? Também não. Então, assim, hoje, se você perguntar o que é o Kona GP, o que é o Kona Agile, quem é o Wagner Drummond, pergunta sobre você, fala um pouquinho sobre você, né? Ele já traz já traz coisas mais aprofundadas, Recentes. mais recentes, né? Já mostra ali realmente. Eu fiz até um teste agora para ver se tinha mudado algumas respostas. Bacana, tá aqui. Fala bem. Tem 2 Wagners Drummond, inclusive tu me trouxe isso, né? Além do Wagner Drummond, Olha tem o só. Wagner Drummond que faz isso, aquilo, aquilo. Então, assim, usem a IA, gente, para tudo que vocês quiserem. Ela pode ser uma solução, às vezes, para você poder levantar riscos nos seus projetos. Já falamos muito sobre isso por aqui. Ela vai te dar a solução real? Não, mas ela pode, às vezes, te citar um risco, por exemplo, que você não tinha pensado que poderia existir. E Exato. pode ser o risco que ia acontecer no seu projeto, né? Então, assim, uma coisa interessante você fazer. Então, tudo que você tiver, você pode perguntar agora. Não confie 100%, avalie o resultado. Olhe o que ela está respondendo, porque a resposta dela, se você perguntar hoje e perguntar amanhã, é diferente. É tudo baseado em estatísticas ali, né, ô João? Exato. Então, Exatamente. Toda resposta vai ser complicado. diferente. Isso aí. Então, assim, avalie, passe a adquirir, a usar, façam cursos, gente, cursos. Aquilo que eu estou falando, que eu falo é o seguinte, ó, tem 2 formas de você avaliar se você faz um curso, se você faz um outro tipo de coisa, um mentor.
Se você não sabe para que lado você quer ir, é melhor você fazer algo mais amplo. Por que eu falo algo mais amplo? Um evento, um seminário, uma coisa assim. Porque ali você vai ter insights de vários posicionamentos de várias pessoas, ok? Se você já tem o que você quer ali na cabeça, procure algo baseado naquilo que você quer. Eu quero aprender IA generativa para a gestão de projetos. Pô, então tem aqui o João Henrique falou que ele tem um treinamento que ele fala sobre isso. Tem, por exemplo, outras pessoas também no mercado que falam sobre isso. Então, vai direcionalmente. Mas o que você não pode fazer é deixar de aprender sobre a IA, gente. É uma realidade que chegou, ela chegou num boom gigantesco aí, fazendo auê, né? Mas vai ser diferencial, sim. Na minha visão, vai ser diferencial, sim, para as empresas, para os empreendedores, para as pessoas que querem se destacar no mercado, né? Não sei se você concorda comigo, João. Não, eu concordo plenamente, Wagner. É só pensarmos que há 3 anos atrás, 2 anos e meio, não existia IA. Então, todo dia surge uma tecnologia nova. Isso é Se fato. você está assistindo a live aqui e não pegar esse insight que eu, que o Wagner estamos compartilhando agora, se deixar para aplicar só mês que vem, cara, desculpa, mas vai estar já obsoleta a informação. Então você Sim. precisa, a partir desse momento, já seguir a Digital Edu, já fazer esses testes com o ChatGPT, com o Gemini que eu comentei, e se manter proativo para buscar esse conhecimento. Assim como amanhã surge uma nova tendência de Isso. tecnologia na IA, você vai ter que se manter também ativa. Isso mesmo. Tem a pergunta da Caroline Calixto Moreira. Olá, João. Como podemos fugir dos erros de informações da IA? Tem alguma dica para minimizá-los? Utilizo a ferramenta e já tive que reformular algumas vezes meus questionamentos para conseguir respostas mais precisas. Bacana, obrigado pela pergunta. Bom, o Wagner até comentou, a IA ela sempre vai dar uma resposta diferente para ti, e ela dá uma resposta baseada em token. Então ela vai gerando com base na estatística, com base no que é mais provável dar certo ali na sua resposta. Então, é sempre, primeiro, você tentar blindar a sua pergunta, né, o prompt que você está colocando. Então, sempre formular algo bem claro, com uma técnica de escrita, com exemplos, com formato, direcionando a sua intenção e o que você quer. Você já deixa isso bem referente e se protege quanto a isso. E no segundo é você desenvolver uma habilidade que é muito importante nos tempos atuais e futuros também, que é realmente a revisão e validação da saída da IA. Uma vez que ela te gerou uma mensagem, o ChatGPT ele já te compartilha a fonte que ele tirou. O Gemini, na atualização que ele lançou hoje, ele compartilha também as fontes. Outras IAs elas vão começar a te dar a fonte de embasamento. E, além disso, você pode até, se ficar com uma pulga atrás da orelha, perguntar para ele: você tem certeza dessa resposta? Igual o seu chefe te perguntaria, porque aí vai fazer com que ele re-raciocine e identifique ali se a resposta está correta ou não. Eu mesmo hoje fiz uma pergunta para o ChatGPT, pedi uma pesquisa para ele me gerou um textinho. Quando eu fui ver a fonte era totalmente desconexa com esse texto. Então é algo que ele começou a alucinar. Então sempre avalie a fonte que ele está gerando e também tenta garantir uma pergunta, um prompt bem estruturado para ele compreender aquilo que você está querendo questionar. Aquela máxima que já há anos já se fala, antes de inteligência artificial já se falava isso, gente. Não são as respostas que giram o mundo, são as perguntas. Acabou. Exato. E continua Perfeito. assim na era da IA. Né? E no futuro também, né, Wagner? Vai continuar assim por um bom tempo. É isso aí. Inclusive, assim, uma dica para vocês, gente. O João falou do lançamento hoje, que o Gemini, ele lançou, tal. Hoje eu não consegui usar ela. Deu erro o tempo todo. Por quê? É novidade. Quantas milhões de pessoas receberam esse e-mail, né? Falando da novidade e tudo mais. Então, todo mundo entrando ali, acessando ao mesmo tempo. Então, pode acontecer isso, um fluxo de demanda naquele momento. Amanhã você brinca, depois. Então, assim, não é que ela deu a falha momentânea, é que ela é ruim, tá? Exato. Todas vão ter esse momento. Todos vão ter esse momento. Está utilizando uma ferramenta de um terceiro. Então, você fica na dependência desse terceiro dar esse serviço.
Como o Isso aí. Wagner comentou, não é a qualidade ali que você vai estar julgando, porque eventualmente vai ter algumas oscilações, mas Uhum. também é um alerta para você não ficar totalmente dependente dele. Então você tem outras opções de ferramentas, você consegue buscar informação, como você tem. Todo mundo aqui, eu acredito, passou por uma bela trilha de estudo, seja na escola ou fora da escola, em faculdade depois. Você tem uma habilidade para buscar o conhecimento ali, seja em livros, seja na internet ou com outras pessoas, para não depender de uma oscilação também da ferramenta de GPT que você está utilizando. É isso aí. É isso aí, João Henrique. Parabenizações aqui no chat. Ué, meu negócio. Ah, tá apertando o botão errado aqui. É, foi fantástico, tá? Eu tenho certeza, como igual o Pedro Dias falou aqui, vários insights, né, aconteceram. E, gente, é isso, é isso. Vocês têm que colocar em prática. Essas lives que nós estamos fazendo aqui é para trazer percepções, visões de pessoas diferentes. Né? Temos o João Henrique, tivemos na semana passada, retrasada aí, o César Torion esteve aqui com a gente, Marco Antônio Fabra, é, Marcelo Graglia, vários outros vão ter depois também. Então, assim, cada pessoa que você ouve aqui falando tem uma percepção diferente sobre a inteligência artificial, sobre a tecnologia em si, do que as outras. Então, às vezes, o que nós falamos aqui para você não fez sentido. Às vezes fez sentido, não sei. O que você ouviu semana passada fez sentido para você, hoje já não fez. Então, assim, aproveitem os conteúdos. E se ficou algum ponto de atenção, algum ponto de dúvida, volte. As gravações são disponibilizadas aqui na plataforma. Nós estamos compartilhando agora nas redes sociais, igual eu falei. Porém, o certificado de participação e as gravações só para quem está aqui ao vivo. Acabou a live, as que aconteceram no mês passado ficaram lá nas redes sociais, tá? Então, está liberado. As gravações que acontecem agora aqui na Digital Edu, a transmissão ao vivo, nós vamos passar nas redes sociais, porém, o certificado é só para quem está aqui ó, na plataforma Digital Edu, que eu vou dar já já para vocês, e também as gravações só para quem está aqui na Digital Edu, a gravação na íntegra. Nós vamos fazer alguns cortes, colocar nas redes sociais. Então, assim, entrem, reveja os pontos que vocês, às vezes, passaram despercebido, porque quanto mais vezes você assiste uma palestra, um bate-papo, mais insights você tem. Porque quando você assistiu a primeira vez, você tinha um conhecimento, concorda comigo? Você assistiu a segunda vez, por exemplo, o seu conhecimento já é diferente, você já é uma outra pessoa. Por quê? Por ter assistido a primeira vez, você já adquiriu novas informações. Então, o seu processamento, na próxima vez que você assistir um vídeo, vai ser diferente. As suas conexões neurais são diferentes, não são iguais mais. Então, reveja os pontos, pegue esse hábito de rever uma, duas, três vezes aquilo que vocês querem utilizar no dia a dia, tá? Então, sem delongas aqui, até para poder curtir o restinho do final de semana, do feriadão, né, João? Queria deixar aberto aqui para você fazer a consideração final e dar uma boa noite para a turma que está com a gente. E me aproveita e me manda aqui o link para compartilhar com eles no chat. Você chegou a me mandar no WhatsApp? Show, te mandei no WhatsApp, Wagner. Mandou? Beleza, vou colocar Isso. agora para eles aqui. Bacana. Então, obrigado novamente pelo convite. Agradeço aí ao pessoal que está assistindo. Fico também aí à disposição para quem quiser me chamar no LinkedIn, que eu estou compartilhando. A gente troca algumas ideias, te ajudo com alguma eventual dúvida que você tiver. Novamente, se você ficar parado, estagnado, as coisas elas não vão acontecer e o tempo vai passando, tecnologias vão vindo. Então, o principal conselho que eu deixo aqui seja proativo, busque o conhecimento, explore principalmente as ferramentas, para você saber o que é, o que não é capaz, e para você também ter um filtro acurado para saber, pô, o que o João tá falando, tudo verdade, concordo 100% com ele ou não. O João falou tudo abobrinha, discordo de nada, porque eu consegui ir atrás, buscar e entender tudo isso. Então, novamente, vão nessa proatividade, busquem, consumam conteúdo, sigam nas redes sociais aí, minha no LinkedIn principalmente, da minha empresa, da Zigger, no LinkedIn e no Instagram, que a gente vai postando as novidades de treinamentos, oportunidades que nós vamos ter, lives que eventualmente nós fazemos também para vocês acompanharem. E desde já fico à disposição aí para quem precisar de alguma ajuda, a gente mantém o nosso contato.
Maravilha, João Henrique. Prazer, gratidão. Inclusive, gente, eu vou falar do evento aqui agora. O João Henrique vai dar um workshop para vocês lá no dia 28 à tarde. Então, vai lá no site. Não vou falar, não vou dar spoiler aqui agora. Tá curioso? É um workshop. Vai lá no site que tá lá falando qual é o tema do workshop. Pode tirar dúvida. Tá? Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. João, bom restinho de dia, de feriado. Obrigado por ter aceito o nosso convite no meio do feriado. Não é todo mundo que está disposto a compartilhar conhecimento nesses momentos. E já deixa aí o meu agradecimento e o meu convite para, caso tenha algum outro tema de trabalho posteriormente, pode me chamar, que fazemos mais ações aqui, mais transmissões aí para compartilhar um pouquinho de conteúdo. Combinado? Perfeito, Wagner. Muito obrigado. Estamos juntos nessa. Vamos para cima. Maravilha, João. Sucesso, meu amigo. Bom descanso. Para ti também. Até mais, pessoal.